Oral Unique. Um filho é muito esperado por quem pretende aí formar uma família. Mas pesquisas mostram que a maioria dos casais enfrentam uma crise no primeiro ano de nascimento aí do filho. E sobre isso eu vou conversar agora com o médico psiquiatra Rodrigo Scalia. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, viu? Prazer. Eu te confesso que eu fiquei assustada. É verdade. Quer dizer, porque pelas pesquisas seriam aí mais de 80% dos casais que enfrentam essa situação. Exatamente, é muito mais comum do que a gente ouve falar. 80% dos casais têm uma crise moderada a grave no primeiro ano de nascimento do filho. Então é bem comum. São as mudanças? Sim, existem vários fatores associados, mas 4 são os principais. O que muda, principalmente nesse primeiro ano de vida, que é a privação de sono, o isolamento social que os pais passam, a divisão desigual das tarefas e a depressão. São os 4 principais fatores. E surge também ali o ciúme do pai em relação a essa dedicação um pouco maior da mãe. Isso existe também? Eu acho que o contrário é muito mais comum. É? No sentido que a mãe tem um cuidado proporcionalmente muito maior com a criança. É isso que entra na questão de divisão desigual de tarefas. Por exemplo, a mãe geralmente é responsável por 70% dos cuidados. Sim. Então, essa divisão desigual faz com que a mãe também fique desigualmente cansada na relação. Entendi. O que pode provocar uma série de conflitos. O pai, pelo menos culturalmente até o momento, em média, ele cuida menos da criança e ele joga aquela cartada assim de estar com trabalho, às vezes está continuando. Trabalha o dia todo, isso, né? Enquanto, na verdade, o tempo de horas que a mulher cuida do filho e faz os cuidados de casa ultrapassa 94,4 horas por semana. Ou seja, é um ritmo de trabalho muito intenso. Muito intenso, e né? também precisa do descanso. E aí, uma boa conversa é que tem que estabelecer, porque às vezes as pessoas sentem tudo isso, mas não falam, não se expressam, o que é comum também nessa situação, Rodrigo? Olha, isso é muito comum, viu, Mônica? O casal conversar sobre essas coisas e se preparar para cada um desses acontecimentos que podem vir com o nascimento do filho faz toda a diferença. Inclusive, conversar sobre a questão de ter ou não um filho, né? Que é uma já dos fatores que influenciam na chance de ter uma crise ou não. Então, essa conversa, o estabelecimento de horários, de rotinas, né, você conseguir a rede social que vai te ajudar durante essa etapa de nascimento do filho, faz toda a diferença no relacionamento. Só de você estar ciente do que pode acontecer, você já evita um monte de cilada. Um monte de cilada, né? Essa rede social seria pedir ajuda mesmo para a família, porque às vezes é difícil também esse momento, assim, falar, ai meu Deus, eu vou pedir ajuda, a responsabilidade é minha. Acho que isso interfere principalmente na mulher também, assim. Mas de pedir ajuda à mãe, ao pai, enfim, aos amigos, seria mais ou menos isso? Isso. Culturalmente, no passado, isso era muito mais comum. A rede social dos vizinhos, das amigas, da mãe, da tia, da avó, que iam para casa do recém-nascido e ajudavam com os cuidados durante os primeiros meses todos. À medida que uma quantidade maior de mulheres foi entrando no mercado de trabalho e que as relações se distanciaram ou que estão morando em outras cidades, isso fica muito mais difícil. E é claro que sobrecarrega os pais, os recém-pais, os novos pais, e isso acaba diminuindo a energia para a relação, por exemplo. Você quer participar com a gente dessa conversa boa com o Rodrigo Scalia, que é psiquiatra e trouxe esse tema pra gente, né? O que muda quando os filhos nascem? O que muda no casamento e está contando aqui pra gente? Pode participar pelo nosso WhatsApp, tá? 998971000. Pode mandar sua pergunta para ele. Você falou, né, de conflitos que vão gerando. Aí gera discussão, gera briga, gera patada, grosseria, gera tudo isso, né? Pode gerar. E uma coisa importante é que isso afeta o desenvolvimento da criança. Também. A menos de 6 meses de idade, um bebê já é capaz de notar mudanças sutis no relacionamento dos pais. E isso afeta como o cérebro deles vai sendo formado e aumenta, por exemplo, em casais que têm muitas brigas, dobra a chance no primeiro ano de idade, de crianças com mais dificuldade de atenção ou de prejuízo no desenvolvimento, um atraso em determinados aprendizados. Então, a forma como o casal se comporta não é só uma questão conjugal, mas diz respeito também à saúde da criança e do bebê. Interfere e muito na criança. Até por 14 meses depois que o conflito se encerra, ainda há consequências
desses conflitos que acontecem nos casais. Então, a diferença é muito grande. Por exemplo, a privação de sono. Uma pessoa privada de sono por menos de 7 dias, e os casais ficam muito mais tempo do que isso, tem 91% da capacidade de lidar com fortes emoções diminuída. Ou seja, fica muito mais fácil de estourar. Fica mesmo. A habilidade de resolução de problemas, e aparecem diversos problemas nessa fase inicial, diminui para 10% da capacidade normal do indivíduo, com a privação de sono. Então, as pessoas ficam mais irritadas e aí acaba vindo isso que você falou, mais patadas, mais dificuldade de lidar com coisas que antes eram relevantes. E tudo isso a criança sente. Olha a responsabilidade, né? Exatamente. Olha como é que é importante. Isso que você traz, assim, a gente fala tanto de planejamento, né? Agora, no começo do ano, todo mundo se planejando. Quer dizer, é preciso planejar para quando esse filho, porque ele é tão esperado, ele é tão amado, então é preciso planejar essa rotina que virá de uma forma ou de outra, não é? Sim, é verdade. Por exemplo, em relação à depressão. A depressão, ela acontece em quase 25% das mulheres brasileiras pós-parto. Então, é um número muito alto também. No começo, na primeira semana, é muito comum, 85% tem o que a gente chama de blues, que é aquela tristeza, um pouco de desânimo, que tem a ver com a questão hormonal. Mas 25% das mulheres continuam extremamente tristes ou chorando, não sente aquela felicidade que tinha de expectativa sentir com o nascimento da criança. Sente culpada, se sente ansiosa, tem dificuldade para dormir mesmo quando o bebê está dormindo. E aí já fica realmente muito mais perigoso para a criança e para a mãe. E aumenta a chance também de depressão paterna, que no caso, quando a mãe tem depressão, a chance do pai ter depressão também é quase 50%. Muito alto. Essa estatística que você traz para a gente hoje aqui no Manhã Total, num assunto que eu acho que poucas pessoas já tinham pensado sobre isso, ela é muito alta. Então, é preciso muito prestar atenção e pedir socorro. Exatamente. Porque aí vai precisar de um acompanhamento profissional. Claro, no caso da depressão, precisa de um acompanhamento profissional. Em todos os outros casos, existe também a chance da terapia familiar, que pode auxiliar também no casal, né, ao equilibrar esses fatores. E existe também a estratégia de planejamento. Por exemplo, em relação à divisão desigual de tarefas. Isso. Né, o marido ou o esposo, ele pode se programar as noites que ele vai ficar com a criança, quais são as tarefas que ele ficará responsável, uma vez que, ao deixar somente a mulher privada do sono, ela vai estar arriscando a vida da criança, que é o principal patrimônio, né, do marido. Então, de se organizar e, olha, hoje você pode dormir, ou você pode sair com as suas amigas, pode espairecer, como diriam as nossas avós, né, precisando espairecer. Sim. E, assim, nesse momento também é importante que o casal esteja mais junto, ou seja, o pessoal brinca muito, vale night, vale dia, vale fim de semana. Isso é importante também, Sim, pensar Rodrigo? no casal é muito importante. Porque senão acontece de ficar pensando também somente nos cuidados da criança e o casal vai desaparecendo com o passar dos anos, com o passar do tempo, até que não exista mais casal. Isso influencia muito na família. A Rena está contando pra gente aqui, olha, o filho trocava o dia pela noite, ela se sentia exausta. Aí, no caso, a cunhada ajudava bastante, ia dormir em casa para que o casal pudesse ter uma noite de descanso, assim, né? É interessante, tem mais perguntas chegando aqui, deixa-me ver, Rodrigo. Isso é muito comum. Toda criança, a Josi, lá do Santa Rosa, aqui de Uberlândia, toda criança que os pais não vivem bem são crianças problemáticas, isso é verdade? Não são todas as crianças, mas dentro da área de desenvolvimento, a gente trabalha sempre com a questão da probabilidade, da chance. Então, não quer dizer que todo mundo que tem conflito ou que tem os pais divorciados vai ter problema, isso não acontece. Mas existe um aumento do risco de alguns problemas de saúde mental, em relação à própria questão de felicidade futura e mesmo desenvolvimento econômico e intelectual. Por exemplo, em casais que têm conflitos, em média, o QI da criança tem uma pontuação 8 pontos menor do que em casais estáveis, relacionamentos estáveis. Isso quer dizer que todas as crianças vão ter um QI menor? Não. Mas, em média, isso acontece. Então, uma coisa que é desejável para a felicidade do casal e da criança que seja modificado. Você disse que nesse um ano, né, são esses 4 fatores, depois a gente pode recordar para o pessoal que de repente ligou a TV agora, que são responsáveis pela crise que vem quando o bebê nasce. Passou esse um ano, tudo muda, claro, com, né, todo todo e toda a disponibilidade para mudar essa situação? Sim, Pode chegar à separação, Rodrigo? Claro, isso acontece. Isso é possível? Isso é possível, né? E às vezes a separação nem sempre tem a ver com o divórcio. Porque às vezes os pais eles se separam, mas ficam
casados, pelo menos legalmente. E isso permanece, às vezes, por anos. A separação do casal tem muito mais a ver com a questão emocional do que realmente do divórcio em si, que às vezes vai demorar anos para acontecer. Então, esse cuidado é o que vai evitar essa separação. A continuidade do laço afetivo, a continuidade do carinho pelo cônjuge. Isso começa desde a gravidez. Por exemplo, o parto humanizado, que é uma coisa muito interessante que tem renascido recentemente. Ele traz o pai muito mais perto da esposa. Isso você está coberto de razão, é mesmo. E aí é como se fosse um preparo para esse momento que virá. Tem um símbolo e um significado em torno disso que é muito bonito e que faz toda a diferença no casamento. Porque é muito bonito você ver o pai ali com a mãe segurando e apoiando e chorando junto, que é um negócio que homem não chora, né? E chorando junto e recebendo aquela criança ali, né? Afinal de contas, de maneira geral, o filho ele aumenta a felicidade individual de cada um dos pais. Então, ter filho vale a pena? Se você perguntar para 10 em cada 10 pais vão dizer que vale a pena, que valeu toda a emoção e que, no final das contas, a felicidade, em geral, aumenta. Agora, a qualidade conjugal vai depender muito dessa atenção. Se não tiver essa atenção, esse carinho, essa dedicação, esse esforço, não vai. Pode ser que pode dar crises, né? Tem umas perguntas aqui, deixa eu fazer. A Thalita de Araguari tem depressão desde pequena, pois sofreu muitos traumas. Hoje é adulta, tem síndrome do pânico, ansiedade. Pode passar isso para os filhos no futuro? Quando ela quiser ter filhos, ela tem 21 anos, está novinha para a síndrome do pânico, né, Rodrigo? A síndrome do pânico e os transtornos ansiosos, eles começam no final da adolescência e no começo da idade adulta mesmo. Né? Então, isso acontece. Olha, Thalita, principalmente, isso pode acontecer porque tem fatores genéticos envolvidos. Agora, existe muito que a pessoa pode fazer para evitar que isso aconteça na criança. Estratégias de mudança comportamental, terapia, o tratamento farmacológico, tudo isso são estratégias que causam não só o alívio dos sintomas, a melhora dos sintomas na pessoa, como também diminui a chance de que os filhos sofram com aquela condição da mãe. Então, o fato da mãe fazer um tratamento, isso já está bem documentado na literatura médica, faz muita diferença na chance dos filhos desenvolverem ou não também traumas e dificuldades ao longo da infância. Um homem participando com a gente aqui, olha, o Fabrício, ele mora no Segismundo Pereira, em Uberlândia. No caso dos pais, quais são os sintomas dessa depressão, né? De que forma isso é aparente no pai? O que ele sente e também na mãe? Quais são os sintomas? Ele queria que isso ficasse um pouquinho mais claro. Certo. Os sintomas da depressão é uma tristeza intensa, uma falta de alegria em fazer coisas que antigamente eram prazerosas, uma sensação de culpa constante, vontade de chorar, ideias de desistir ou de deixar a criança, ou pode vir até ideias que são assim muito difíceis da gente aceitar em torno de abandono ou de agressão à criança, ou de sair de casa, ou mesmo do suicídio, que são ideias muito tristes. Dificuldade de prestar atenção nas coisas, de dormir, a insônia, ansiedade, sensações de ansiedade e a dificuldade de se conectar com as pessoas, preferindo muitas vezes o isolamento, ficar no quarto, isolado, sem escutar nenhum tipo de barulho. São todos esses sintomas que podem ser da depressão. Preste atenção nisso e, como disse o Dr. Rodrigo aqui com a gente, né? Cuidado, esforço, carinho, planejamento e muita conversa. Rodrigo Scalia, psiquiatra, muito obrigado por ter vindo aqui ao Manhã Total. Fiquei muito feliz. Espero que volte, tá bom? Muito obrigado. A gente tem muito que conversar sobre as emoções, né? Vamos sim. Obrigada e feliz ano novo, tá? Muito obrigado. Ainda é tempo. Prazer.